Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e chamo vocês agora para a gente descobrir o conteúdo da nossa aula. Aula de número 30, revisão e avaliação. Então, vocês estão preparados aí para revisar os principais pontos, os principais conteúdos abordados nessa quarta unidade? Então, vamos iniciar a nossa aula. Ok, já estou aqui, né? Naquele cenário aí onde nós vamos falar de uma de nossas aulas, que é Lutas do Brasil. Lembram lá, Nós falamos do Uca-Uca, do Aipencuit e do Idjaçu, né? Onde cada uma delas, por mais que pareçam, né? Elas têm as suas diferenças de uma para outra e o que representam, não é isso? Ok? Então, nós vamos falar dessas três lutas do Brasil, ok? Então vamos lá, vamos começar. Pronto, então tá aqui, Vamos falar sobre o Uca-Uca, que é uma luta que acontece lá no Alto Xingu, né? Para homenagear aí o quê? Os mortos, ok? Então nós falamos do Uca-Uca, depois nós falamos também do Aipencuit, aí vai aparecer para vocês. Ah, professor, é a mesma imagem, parece, mas não é. Nós vamos ver daqui a pouco que tem algumas diferenças desses tipos de luta. São pequenas coisas, né? Mas acontece. No caso aí do Aipencuit, eles fazem essa reunião toda e depois que o lutador, o ganhador da luta, né? Ele vai lá e dança para homenagear quem? O Pirarucu, beleza? E a última foi o Idjaçu, que nós vimos aí também, que é muito parecida com o Aipencuit, só que no final o guerreiro lá, né, que ganhou, ele faz uma dança para homenagear as aves. Beleza? Tá bom? Então, nós vamos ver aí agora um vídeo rapidinho onde fala de quem? Do Uca-Uca. Vamos lá, rapidinho. A história da luta indígena Uca-Uca. Quarupi é uma madeira que dá nome a um ritual indígena, cujo significado para os índios é a despedida dos mortos e encerramento do período de luto. Esse ritual é realizado pelos indígenas da região do Alto Xingu, Mato Grosso, para celebrar a memória dos mortos e liberar suas almas para o mundo espiritual. Cada morto celebrado no ritual é representado por um tronco de madeira quarupi, que é ornamentado e jogado no rio Culuene, ao final da cerimônia. Durante a celebração Quarupi, também é realizado o ritual de passagem das meninas para a vida adulta. Elas são apresentadas para a tribo após um ano de reclusão em suas casas. O Quarupi é uma festa muito importante que acontece uma vez por ano no Parque Indígena do Alto Xingu e dura 2 dias. Durante as celebrações, há comida, danças, cânticos, rezas e o momento das lamentações, quando são erguidos troncos de madeira pintados e enfeitados com faixas de cor amarela e vermelha e alguns objetos do morto. Cada tronco representa um morto. Nessa cerimônia, os índios choram pela última vez a partida dos seus entes queridos. A festa marca o fim do período de luto. Índios de outras etnias são convidados para a celebração. Eles acampam nas redondezas da tribo e recebem das famílias de luto presentes como peixe e beiju, também conhecido como tapioca. Após finalizadas as homenagens aos mortos, no segundo dia do ritual, iniciam-se as lutas chamadas Uca-Uca, nas quais jovens guerreiros se enfrentam. Nessas lutas, os índios têm como objetivo encostar na perna do adversário ou derrubá-lo. Durante a noite que antecede a luta, os guerreiros permanecem acordados, em preparação. Eles arranham suas peles com dentes de peixe e passam ervas para que tenham força para enfrentar o adversário. Muito legal, né? Então, Quarupi, no caso aí, vocês viram, né? É uma madeira, né? E aonde lá, cada madeirinha daquela que eles colocam lá é para representar, né, a memória de um ente querido, ok? Tá bom? Só para relembrar. Então, preparação para a luta. Então, até foi comentado aí no vídeo. Os lutadores treinam todos os dias, né? Beleza? Arranham seus corpos aí, como ele falou no final do vídeo, com dentes de peixe cachorro, né? Para quê, professor? Para colocar depois, passarem ervas sobre os ferimentos para ficarem mais fortes. A erva tem esse poder,
aí de tipo um estimulante para eles, tá bom? E eles pintam seus corpos como forma de intimidar seus adversários, né? Você pode ver que a pintura são diferentes dependendo aí do lutador. Parece, né? Porque as cores são muito parecidas, mas o estilo de pintura é diferente e tem essa finalidade aí, né? De intimidar o seu adversário. Ok? Beleza? Como ocorre a luta, professor? Tá aí, ó, né? Iniciam quando o dono da luta caminha até o centro da arena e chama seu adversário, né? Os lutadores giram em círculos, né? Tá? Com um olhar fixo no seu oponente. Se ajoelham e se agarram. E aí começa a luta embaixo, tá? O objetivo é projetar o adversário ao chão, né? Jogando ele de costas ao chão, ok? Então, isso aqui é como acontece a luta do Uka-Uka, tá? Essa foi a primeira luta do Brasil. A segunda que nós vimos, tá aí para vocês, é do Aipencuíche, é isso mesmo, tá aí, ó, né? Presente em vários povos indígenas, né? Entre eles os Pacarategé, né? Gavião do Pará, e dos Tapirapé e Chavantes do Mato Grosso, né? É praticada como modalidade de demonstração. No caso aí, é só para demonstração, não tem nada de tipo MMA, como nós falamos, de bater para machucar o seu oponente. É só para demonstrar, né? E colocar ali para ver quem é o mais forte e, ao final, ter aquela dancinha. Então, o Aipencuíche também é muito parecida com o Uka-Uka, mas ela tem uma outra finalidade. Lá no Uka-Uka acontece aí para homenagear o quê, né? Os mortos, né? Os entes queridos ali. Já do Aipencuíche é para, no caso, é uma prática, né? Só para demonstração mesmo, ok? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó. Não existe um juiz, e sim o dono da luta, tá? Quando acontece lá dele encostar o seu oponente, jogar ele de costas ao chão, opa, cabe até o seu oponente aceitar a derrota, tá bom? Então, essa aí é o Aipencuíche. Como acontece a luta, professor? Tá aí, ó. Os atletas iniciam a luta em pé, tá? Cabe aos atletas reconhecer a derrota, vitória ou empate, ok? As mulheres dessa etnia não lutam aí entre elas, diferente do Uka-Uka. No Uka-Uka, sim, elas se enfrentam, mas no caso do Aipencuíche, não, tá? Cunhados não podem lutar entre si, ok? Porque eu acho que eles têm uma visão de que como se fosse um parente, né? Que faz parte da família. Então, não tem como eles competirem entre eles. Ok, gente? Tá bom? Então, é isso aí. É como ocorre a luta. Prosseguindo, nós vamos ver aí também que o vencedor da luta ganha reconhecimento e respeito de todos, tá? Após o combate, o vencedor, como eu falei, né, abre os braços e dança em homenagem ao pirarucu em torno do seu oponente que fica lá no chão, ok? Então, ele fica lá quietinho enquanto o ganhador faz essa homenagem aí ao pirarucu, tá? Então, é assim que acontece a luta do Aipencuíche. E a última luta do Brasil que nós vimos foi o Idiaçu, tá aí, ó, né? O Idiaçu, ele é praticado por quem? Pelos Carajás. É praticada como modalidade também, né? Igualzinho do Aipencuíche. É a modalidade de demonstração, tá, gente? Não tem aquele negócio de campeonato, não, de tipo de MMA ou de luta, né? O judô, o karatê, jiu-jitsu. Não é nada disso, é só para se demonstrar mesmo lá como acontece. É claro que tem um vencedor, não tem o juiz, eles têm que chegar à conclusão, né? Eles têm essa capacidade aí de definir quem é o ganhador, se empatou, né? Ou a pessoa que perdeu, ok? Professor, como é que acontece a luta também aí do Idiaçu? Tá aí, ó. Os guerreiros iniciam a luta também em pé, né? E se agarrando pela cintura. Parece muito com qual luta? Com a greco-romana, né? Ou até mesmo lá a luta livre, não é isso? O objetivo é projetar o adversário com as costas no solo. Então,
se a gente for analisar, as 3 modalidades de luta aí têm praticamente a mesma finalidade, né? Para derrotar o seu adversário, tem que colocar ele de costas ao chão. Só que o Uka-Uka, ele começa a luta de baixo e tem que fazer aquele ritual ali, circulando, aí ajoelha e começa, ok? O atleta aí, ó, vencedor, né? Abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Olha aí, ó. Já é diferente, né? O Aipenkuit é o pirarucu, né? Já o Idiaçu é, no caso aí, uma ave, né? E lá no ritual do Quarupi, né, onde acontece o Uka-Uka, é para homenagear aí, fazer as últimas homenagens aos mortos, né? Através lá de uma exposição dos troncos de madeira que representa cada pessoa morta, né? E esse tronco é chamado de Quarupi, né? A madeira é chamada Quarupi, ok, gente? Tá bom? Então, isso aí foi o conteúdo de uma de nossas aulas, né? Das lutas do Brasil. E aí nós tivemos na aula assíncrona um outro conteúdo, vocês vão ver aí agora, tá aí, ó, né? Vocês viram lá o conceito de atividade física, lembra que nós, né, vimos aí, ó, né? O que é atividade física, professor? Só para relembrar, né? A Organização Mundial da Saúde define a atividade física como sendo qualquer movimento corporal, lembra que eu falei para você na aula, né? Produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia, incluindo atividades praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer. Então, todo o movimento que você pratica, lembra que eu falei para vocês? Você está lá sentado na televisão, lá vendo televisão no sofá e está apertando um botãozinho lá do controle remoto. Isso é uma atividade física. Você vai lavar uma louça, é uma atividade física, né? Você vai até a padaria andando para comprar um pão, isso é uma atividade física. Existe um gasto calórico, porque você está tendo aí, né? É um movimento corporal e os seus músculos esqueléticos estão gastando energia. Agora, se vai ter uma mudança significativa, né? Fisiologicamente, para condicionar, melhorar a força, resistência, aí já é outra coisa, ok? Mas isso aí é o conceito de atividade física que nós colocamos aí pela Organização Mundial da Saúde. Ok, gente? Tá bom? Prosseguindo, nós vimos também um conceito de saúde. A OMS, ela coloca aí, né? Ela define, né? Que saúde, né? Como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, gente. Né? E não somente de afecções e enfermidades. A pessoa está com uma doença, né? Está com tuberculose, está com pneumonia. Não, isso aí é uma pessoa que não tem saúde, não. Né? Ela já define de uma parte mais ampla, né? Porque até porque nós somos um ser mais complexo. Não é só questão do físico, e sim também da parte aí, o que eles colocam aí, da parte mental, e a parte social também entra nesse conceito. Então, esse é um conceito geral que a Organização Mundial da Saúde coloca para todos nós. Beleza? Tá bom? Então, já vimos o conceito de atividade física, vimos o conceito de saúde e vamos ver agora os benefícios que a atividade física pode nos proporcionar. Tá bom? Então tá aí, ó. Lembra que nós falamos? São muitos, né? Da atividade física, exercício físico, são muitos os benefícios. Então, ó, ajuda na preservação da memória. É isso mesmo, lembra que eu falei para vocês? Que quem pratica atividade física tem essa capacidade aí desenvolvida. Teve uma pesquisa que fizeram um tempo atrás, como eu comentei com vocês, onde pegaram uma turma e dividiram essa turma. A metade da turma praticou atividade física constantemente e a outra metade não praticava. Né? Depois de um certo período foram fazer alguns testes e aí descobriram que os que conseguiam fazer constantemente atividade física, eles tinham uma linha de raciocínio e desenvolvimento mais rápido do que aqueles que não conseguiam. Então isso é comprovado cientificamente. Não é o professor Marcos que está aqui falando não, tá bom?
A atividade física, ela melhora o condicionamento muscular, gente. No caso aqui, vocês estão vendo aqui, né? A moça está levantando peso, o rapaz também. Mas existem várias outras modalidades que trabalham aí com condicionamento muscular, né? Uma hidroginástica, uma natação, né? Até mesmo a parte esportiva, né? Atletismo, futebol, basquete, vôlei, tudo isso aí vai melhorar o seu condicionamento muscular. De repente não vai ter uma hipertrofia muscular, que é algo, né, que aumenta a massa muscular, mas você vai ter uma melhora do seu condicionamento muscular e cardiovascular. Um outro benefício aí que eu acho também muito importante hoje em dia é isso aqui, ó. Diminui o risco de doenças cardiovasculares, né? A aterosclerose, que é o entupimento das artérias, né? De repente você correu o risco de ter um infarto do miocárdio, a pressão arterial, né, que nós temos aí, que é um grande problema hoje no mundo inteiro, até por causa da alimentação errada que tem hoje em dia. No início do século passado, as pessoas, né, não tinham problema assim de pressão alterada e não eram obesas, até por causa que não existia assim, esse negócio de fast food, né, esse negócio de monte de lanchonete, esse monte de empresa que entrega qualquer coisa em qualquer hora, em qualquer lugar, né? E por um preço até que muitas pessoas conseguem. Então, não existia isso aí. Então, era algo difícil, né? A pressão alta. Hoje em dia, não. Então, o exercício físico aí, a atividade física, ela vai lhe proporcionar um fortalecimento do coração, né? E ajudar a diminuir o quê? A glicose, o colesterol, que pode fazer o quê? O entupimento dessas artérias, né? Aos poucos, causando até um infarto do miocárdio, mas também elevando a pressão arterial, ok? Um outro benefício muito legal é isso aqui, ó, diminui o risco de diabetes, né? De você se tornar um diabético por causa da glicose que você tem no seu sangue, muito elevada, né? Então, você faz atividade física constante, você está consumindo uma glicose. Então, e se você tiver uma dieta balanceada, com certeza você não vai sofrer de diabetes. A osteoporose, o que é a osteoporose, professor? É a densidade óssea das pessoas, né? Conforme vai chegando, elas vão diminuindo. Os ossos ficam frágeis, né? É assim, fica se deixar, entre aspas, né? Não vai ficar oco, mas vai ter uma densidade ali, a porosidade vai ser bem diferente. Então, a atividade física ela vai manter essa densidade óssea bem forte, ok? E fibromialgia, o que é fibromialgia? É uma inflamação das fibras musculares. Quem pratica atividade física dificilmente vai ter fibromialgia. Já a pessoa que é sedentária, né, por ela ser sedentária, ela tem um enfraquecimento, ela vai conseguir uma fibromialgia muito fácil. Diminui o risco de alguns tipos de câncer. Isso aí também é algo, né? Porque mexe com a parte fisiológica e bioquímica do nosso corpo. Então, vai ajudar aí a diminuir os radicais livres que nós temos no nosso corpo, que causa o câncer. Diminui o risco de obesidade, por quê? Porque você acaba tendo um consumo de calorias, né, mais elevado. Se você tem uma alimentação boa, esse risco de obesidade diminui. E como eu falei anteriormente, melhora o nível de colesterol. Professor, o que é o colesterol? É a gordura, níveis de gordura que nós temos no nosso sangue, né? O colesterol total, o HDL, o LDL. Tá bom, gente? Então, isso aí foi o conteúdo que nós vimos em uma de nossas aulas, né? Ok? Tá aí, ó, benefício da atividade física por parte do nosso organismo, tá? Ok? E nós vimos um outro conteúdo. Vamos lá ver, rapidinho. Tá aí, ó, né? Já tá aqui na academia, bacana. A esteirinha tá ali, ó, o peso tá aqui. Nós vamos falar aí dos somatotipos, né? Onde diz que a pressa é inimiga da malhação. E aí nós falamos dos somatotipos. Vamos ver aí, ó. Tá aí, ó. O que é somatotipo, professor? É um sistema de classificação do tipo corporal ou físico, né? Proposto por Sheldon em 1940 e modificado posteriormente, tá aí, ó, por Ritter, né? E Carter em 1967. Beleza? Isso aí é o conceito de somatotipo, tá? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, que de acordo com esse sistema, a qualidade muscular, hein, gente? Muscular
pode ser dividida em 3 principais tipos: o mesomorfo, o ectomorfo e o endomorfo. Lembra? Professor, o que é isso? Nós vamos ver. Aí, ó, vamos prosseguindo. Vamos lá ver o que é cada um deles. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Vamos começar pelo endomorfo. O endomorfo caracteriza-se por tendência à proeminência aí, né, de gordura. Tem muita gordura no seu corpo, por mais que tenha uma massa muscular por baixo, ok? Ele tem um abdômen, né, bem avantajado, como vocês estão vendo aí o nosso colega na imagem, né? E pouco relevo muscular. Mas se ele tem muita gordura, ele vai ter pouco relevo muscular, né? Ele pode até ter muita massa, mas a quantidade de gordura impede que a massa muscular apareça, tá? Isso aí já é da pessoa. E aí o endomorfo ele tem que ter o quê? Uma capacidade aí de fazer atividade física um pouquinho a mais que os outros, tem que ter uma dieta, né, alimentar bem balanceada, porque você consegue acumular gordura facilmente, diferente dos outros, né? Que no caso aí, vamos ver agora, o ectomorfo, ó, ele já é o contrário. Ele tem aí, ó, linearidade, fragilidade, ossos pequenos e músculos finos, magreza, né, e tronco curto, ombros estreitos, tá? Sem proeminência de músculos. Ele não tem muito músculo, mas também não tem muita massa muscular, ok? Tem os membros longos, né, os braços longos, pernas longas, e não acumula nem gordura, nem massa muscular fácil. Então tem que ter um treinamento também diferenciado, né? Poucas repetições, poucas séries, tem que ter uma dieta balanceada para aumentar o volume muscular, ok? E nós também falamos do mesomorfo. Aí, ó, tá aí. Professor, quem é o mesomorfo? Né? É o biotipo ideal, aquela pessoa que já nasceu com uma genética privilegiada, né? Para fazer até musculação. Ele consegue aumentar a massa muscular dele muito facilmente, né? Não é tão fácil assim, mas é bem mais fácil do que o endomorfo e o ectomorfo. Então, ele tem a musculatura rígida e proeminente, ossos grandes e maciços, né? Ombros largos, é aquela pessoa que já tem uma genética ali, né? Bem definida e que se escolher alguma modalidade esportiva ou a musculação, ele vai ser privilegiado, tá bom, gente? Então, esses 3 aí são 3 somatotipos bem definidos. E aí, nós também falamos de outros tipos que nós temos, não é isso? Opa, prosseguindo aí, ó. Deltoides e trapézios bem desenvolvidos, tórax grande, cintura delgada, baixo teor de gordura corporal. Isso aí é o mesomorfo, né? Tá bom? E nós vimos aí os mistos, não é isso? Nós temos aí, ó, os tipos mistos. Quais são, professor? Tá aí, né? Então, ó, componentes de 2 somatotipos, tá? Sem uma predominância muito clara de um deles. Como nós vimos aí, ó, né? Tá aqui ao meu lado. Tem o ectomesomorfo. Ele fica entre o ectomorfo e o mesomorfo. Ele tem características aí, tanto de um como do outro. De repente, ele tem o ombro estreito, né? Membros longos, mas já tem uma proeminência de massa muscular mais elevada que o ectomorfo, né? Então, isso aí já é uma característica de um e de outro, o ectomesomorfo. Então, ele tem uma certa facilidade aí, de repente, a mais do que é o ecto, para desenvolver essa massa muscular, no caso, se ele quiser fazer uma musculação. Já lá no outro lado, nós temos aí, ó, o nosso colega aí, que é o endomesomorfo. Ele tem muita massa muscular, né? Tem uma cintura, de repente, fina, ombros largos, tá? Mas ele consegue desenvolver facilmente a camada de gordura, né? E, então, existem esses tipos mistos aí entre um e outro. No caso, esse último aqui é entre o mesomorfo e o endomorfo, tá? Nós aqui, né, os brasileiros, a gente somos considerados mais misto, né, do que os bem definidos. A gente até consegue ver aí o seu colega do lado, você de repente vai olhar, não, você já é ectomorfo, tu é endo, tu é meso, até tem, mas a grande maioria da nossa população é mista. Ok, gente? Então, esses aí foram os conteúdos que nós vimos aí nessa nossa unidade. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.